A paz do Senhor Jesus. Tem uma mensagem da parte de Deus para você. Mateus capítulo 7, do 7 ao 12, diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. A palavra de Deus está dizendo que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate na porta ela vai se abrir. E por que é que muitas pessoas estão buscando e não estão conseguindo? E por que é que muitas pessoas estão batendo na porta e ela não está abrindo? Porque elas não estão persistindo. É necessário persistir. Existem casos que há uma guerra espiritual e, dependendo da situação, essa guerra é uma guerra grande que acontece. É necessário a pessoa persistir em oração, persistir em oração. Em Mateus capítulo 17, no versículo 20, Jesus disse assim: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Aí o 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Nessa ocasião de Mateus aí, 17, o que tinha acontecido? Tinha uma pessoa que estava possessa de demônios e alguns discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus expulsou e depois perguntaram por que é que eles não conseguiram expulsar. E Jesus falou que era por causa da fé deles, que era pequena. E depois ele vai dizer que aquela casta de demônios só sai com oração e jejum. Preste bem atenção, Jesus não fala, vocês têm fé grande, vocês têm fé suficiente, mas faltou jejum e oração. Não, ele atribui a falta de fé por causa da vossa pequena fé. Ele não fala, vocês tiveram fé suficiente, mas faltou jejum e oração, como se fossem duas coisas separadas. Tipo, vocês tiveram fé, mas faltou jejum e oração. Não, ele não faz isso. Ele fala, faltou fé, mas isso só sai com jejum e oração. Por quê? O jejum e oração está ligado à fé. Está vinculado à fé. Nesse caso aqui, Jesus falou que foi por causa da pequena fé. E ele associa, né? Que ele fala, essa casta só sai com jejum e oração. Então há uma associação ali de jejum e oração com a fé. Há uma associação. Tem uma associação. Ele fala, foi por causa da fé, mas isso aí só sai assim, é porque tem uma ligação. Então o que acontece? É necessário que o ser humano ele venha ter um posicionamento em Cristo, para que quando ele vá viver aquilo que está em Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, aquele que bate na porta ela se abre, para aquilo se cumprir, ele precisa viver essa fé, porque se ele pede sem fé, nada acontece. Se ele busca sem fé, nada acontece. Se ele bate na porta sem fé, nada acontece. Ele vai precisar da fé. Ele vai precisar da fé. E a fé, como Jesus declarou, está associado à oração, comunhão com o Pai, jejum, separação. Jesus ele disse, por causa da vossa pequena fé, mas esta casta só sai com jejum e oração. Então era três coisas, fé, jejum e oração? É porque a oração e o jejum ele vai gerar fé. Ele está ligado, é associado, essas três coisas são associadas. A pessoa que tem a verdadeira fé, ele vai orar.
e em algumas ocasiões ele vai jejuar também. Agora, ele pode orar e não ter a fé suficiente, porque leva uma vida de oração pouca. Mas é necessário persistir. E tem batalhas espirituais que a pessoa ela precisa de oração. Ela precisa que a pessoa se santifique. Não é só falar no nome de Jesus. A pessoa precisa ter autoridade para falar e acontecer. Senão, não acontece. Ah, mas o camarada orou por alguém que estava com uma dor de cabeça e não estava muito bem, mas aconteceu. Sim, mas é uma dor de cabeça. Mas se for uma coisa mais séria, será que sai? É difícil sair assim, porque é necessário uma separação. E ele vai falar, né? Pedir e dar-se-vos-á. Tem batalhas que a pessoa precisa. Às vezes ela está na casa dela, pode ser um vizinho com som alto, fazendo barulho, pessoa que não respeita, pessoa que não tem ética, não tem educação, não respeita o seu próximo, cospe na cruz de Cristo, despreza a palavra de Deus, acha que pode tudo, se exalta achando que nunca vai cair porque acha que está acima da palavra, que pode fazer tudo e os outros não tem nada a ver e a pessoa pode fazer o que quiser, ele pode prejudicar os outros, pode trazer importunação às pessoas, desrespeito, e para essa pessoa está tudo certa. O inimigo pode se levantar usando essas pessoas. Pode ser um cachorro na rua que passa, na hora que a pessoa vai dar uma mensagem para pregar o evangelho, e esse cachorro gera uma barulheira de cachorros. Há um mundo espiritual que ele se move. Quando há um posicionamento em Cristo, o mundo espiritual se move. Quando um cristão ele se determina a pregar o evangelho, falar da palavra, vai ter um levante para derrubar esse cristão, para que ele não pregue, para que ele não viva aquilo que ele está pregando também, para que ele não busque a presença do Espírito Santo como é para buscar, vai tentar paralisar ele, porque há uma guerra espiritual. Mas seja repreendido todo mal em nome de Jesus. Você que ouve a mensagem, busque no Senhor. Se você quer um emprego melhor, se você quer um concurso público, se você passar num concurso, né? Se você quer prosperar na vida, se você quer saúde, se você quer libertação de alguém, seja o que você quer de bom nessa vida, você tem que apresentar a Deus e pedir e persistir, insistir, tomar ações, como diz em Tiago, a fé sem obras é morta, não é só falar, tem que fazer, toma uma atitude, te posiciona, para que Deus ele venha abençoar. E aquela palavra que diz em Mateus 7,8, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. É necessário bater até romper, até a pessoa conseguir romper aquilo ali. Às vezes a pessoa está querendo uma vida espiritual, mas ela está fria na fé. Ela tem que orar até romper. Às vezes ela não quer fazer por causa da preguiça, cansaço físico, mas é necessário ela fazer, para que quando ela peça, ela receba, para que quando ela busque, ela encontre, para que quando ela bata na porta, a porta venha o quê? Se abrir. É necessário ela persistir, ela buscar. E Jesus ele fala, qual de vocês, né? Qual dentre vós que é o pai que se tiver um filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai dar uma serpente? Aí ele fala, se vocês são maus, sabem dar coisa boa, quanto mais o Pai Celeste. Só que aí ele fala algo também importante aqui, ó, no versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, vocês têm que ser justos. Como é que tu quer? Vamos supor que o camarada, ele conhece um cara que comprou uma casa. Aí ele não quer que o cara compre a casa, mas ele quer ter a casa. Ou seja, ele é como se estivesse gorando. Ele não quer a bênção do outro, mas ele quer para ele. E Jesus ele condena isso, esse tipo de conduta. Que é o quê? A pessoa ela está sendo injusta.
O outro não pode, mas ele pode. O outro tem que se privar, mas ele não pode se privar. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Procurar ser justo. Busque, insista, persista. A Bíblia diz que tem que ter uma persistência. Tem uma parte da Bíblia que Jesus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Envolve uma persistência, né? Uma insistência. A pessoa ora, continue orando, persista, crendo, não é? Ora e será que vai dar certo? Não, não será não, vai dar. A Bíblia diz que todas as promessas nele têm o sim. É importante crer, é importante permanecer. Persista naquilo que Deus colocou no seu coração. Aquilo que Deus colocou no teu coração. Persista, persista, ore, ore até acontecer. Seja um casamento, seja uma casa, seja uma vida financeira, seja uma vida espiritual, de uma vida boa, plena, né? Busque, determine, creia, persista. Ah, estou cansado, ore no cansaço mesmo, mas ore, não desista. Persista, que Deus honrará a palavra dele. A paz do Senhor.